Fala galera, estamos começando aqui mais um podcast. Meu nome é Camila Cross. Eu sou o Ricardo Perialdo. E Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Já ouviu falar da palavra feedback? Feedback, já recebeu um feedback? Aí já recebi e não foi bom não. Dói, né? Dói. E é justamente isso que a gente vai falar. Não sobre feedback, mas a gente vai falar sobre feedback. E a gente trouxe um convidado mega especial, meu ex-gestor. E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tamo ótimo, né? Estamos gravando esse podcast pela segunda vez. Pela segunda vez, o primeiro deu ruim. Muito álcool envolvido. Muito álcool Problemas envolvido. técnicos. Copo quebrado na mesa, copo de shot virado, não deu bom. Assunto Não deu bom. aleatório, tudo menos feedback, né? Aquele Fizemos dia. os cortes ao vivo, durante o podcast, inclusive. E Gui, feedback. Você lembra do feedback mais difícil que você já deu para um estagiário? Não só para estagiário, acho que feedback é sempre um papo difícil, né? Quando a gente vira gestor, a gente começa a ter treinamento sobre isso, né? E o feedback é sempre uma conversa difícil. Então se fala muito como estar preparado para conversas difíceis, né? Mesmo que seja um feedback ótimo, os pontos negativos, ali, os pontos a desenvolver, eles precisam ser trazidos. E como é que você traz isso de uma forma entendendo o momento da pessoa, que é a grande questão aqui de como você faz esse jogo de manter a pessoa engajada e fazer ela se desenvolver. Então, é muito difícil. Eu tive já algumas conversas difíceis, já fiz conversas de desligamento de pessoas, então, que também faz parte de gestão de consequência de feedback, né? Feedback contínuo, a gente fala muito sobre isso também. Eu acho que são temas legais pra gente falar hoje aí, um pouco de feedback contínuo, feedback bom, feedback ruim, feedback ok, como tratar o feedback, como você ir pra frente. Eu acho que tem bastante coisa legal pra gente falar hoje. Mas qual ele foi? enrolou, a gente não contou. A gente gosta de polêmica, né? Saiu se esquivando aqui e não contou qual foi o feedback difícil. Pra estagiário, sem nomes, Gui. Pra estagiário, eu acho que eu nunca dei um feedback muito duro, né? Eu entendo que estagiário, e aí pode variar de gestor para gestor, cada um tem a sua característica. Eu acho que o estagiário ele tá num momento muito de aprendizado. Então, é muito mais um bate-papo a fim de entender o momento da pessoa, entender como ela está considerando tudo que está acontecendo naquele momento de turbulência, né? Porque quando você cai no mercado de trabalho, eu já passei por isso, vocês já passaram, quem está vendo a gente provavelmente ainda vai passar ou está passando por isso, sabe que é um turbilhão de novidades ali para você entender, um turbilhão de coisas para você aprender a lidar, você precisa lidar com pessoas novas, você precisa aprender coisas que você nunca fez, porque a gente sabe que a faculdade pouco te prepara ali para o mercado de trabalho hoje, pelo menos hoje no Brasil eu vejo muito sobre isso. Então as conversas com estagiários normalmente elas são muito assim, né? Cara, eu preciso entender como é que tá o seu aprendizado, quais têm sido suas dificuldades, o que você pretende, como eu começo a direcionar aquela pessoa para uma carreira sólida dentro do ambiente de trabalho, né? Então, para estagiário, eu não lembro de nenhum feedback muito difícil que eu tive. Tô tentando lembrar que teve um. Ah, conta, sem expor nomes. Teve um, mas muito menos relacionado a entregas e essas coisas, muito mais postura. E vai um pouco de encontro a isso que a gente tá falando aqui, que é a pessoa tá chegando completamente crua no ambiente de trabalho. Então, ela não sabe quais são as normas de etiqueta daquele local de trabalho, ela não sabe... Convivência social. Convivência social, perfeito. Então, esse feedback eu lembro que a pessoa, de fato, ela não sabia o que ela estava fazendo e não sabia o tipo de brincadeira que ela podia fazer no ambiente de trabalho. Acho que eu tô linkando aqui. Nossa, Ricardo, dá um pouco de privacidade pra história. Acho que eu tô linkando aqui. Então, foi um feedback até que tranquilo, tá? A pessoa super se reconheceu. Eu acho que o principal do feedback é que a pessoa consiga se reconhecer naquilo que ela tá ouvindo, como é que você contextualiza. Então, é muito importante quando o gestor traz, e aí, dando até uma dica para quem estiver ganhando feedback, e você pode cobrar isso do seu gestor ou de quem estiver te dando feedback. Depois a gente pode até falar que feedback não necessariamente é o gestor que tá te dando. De trazer exemplos concretos. Cara, beleza, qual foi a situação? Me explica a situação que eu poderia ter agido diferente, como é que eu poderia ter feito diferente, e é papel do gestor trazer isso para a pauta. E te dar caminhos ali, ferramentas para que você consiga melhorar aqueles pontos que estão sendo trazidos. Então, acho que o que mais se espera de um estagiário, ou qualquer pessoa que está tomando feedback, é essa curiosidade de entender como isso se aplica na prática e sair de fato com algum tipo de plano de ação para aquela melhoria e atuar sobre aqueles pontos que estão sendo colocados como pontos a se desenvolver.
E Gui, até pra gente colocar todo mundo na mesma página. Porque, mano, a gente fala feedback em todo lugar. E pode ser que não necessariamente esteja claro o que é feedback. Então, cara, na sua definição, assim, na sua interpretação, o que seria o feedback? Feedback, pra mim, é o maior exercício de empatia possível dentro do ambiente corporativo. Então, ele nada mais é, e aí eu acho que essa é a melhor forma de encarar feedback. As pessoas falam de feedback, já gera um tipo de resistência e medo. Na verdade, o feedback é uma oportunidade que você está dando para uma pessoa. Seja de ressaltar os pontos positivos que aquela pessoa tem, porque o feedback também é para isso, para a pessoa saber o que ela está fazendo de bom e o que ela deve continuar fazendo. E uma oportunidade daquela pessoa te colocar quais são os pontos que ela acha que você precisa desenvolver ali dentro desse ambiente. E não existe preto no branco, tá? O feedback é aquilo. Você precisa ouvir e você pode se reconhecer ou não. É uma interpretação baseada de quem tá falando, né? Perfeito. É que você tem que ter na cabeça isso, né? Se a pessoa está falando é porque provavelmente alguma coisa ela observou. Uhum. Mas também, e aí vocês vão ver quando eu provavelmente se tem mais maturidade dentro do mercado financeiro, do mercado de trabalho, que você pode simplesmente, cara, não reconhecer esse feedback ou então não é algo que eu quero atuar. Mas, claro, isso requer um nível muito maior de maturidade. No começo, até um conselho, escute. Né? E no feedback a gente fala muito, quando a gente está estudando, a gente vira gestor, a gente vai estudar sobre feedback, se fala muito sobre escutativa. Escutativa nada mais é você se dedicar e escutar o que aquela pessoa tá te falando. Então é essa troca de escutativa que você tem dentro do feedback, né? Escutar o que a pessoa tem para dizer, trazer isso para sua realidade e traçar planos de ação, seja para continuar as coisas que estão boas, seja para melhorar as coisas que não estão tão boas assim. Então eu acho que se eu tivesse que definir o feedback é isso. É um exercício de empatia de uma pessoa te dando uma oportunidade de ser um melhor profissional. Pra mim, o feedback, ele é um GPS. É um Waze. Que me dá muita visibilidade se eu tô chegando próximo ao meu destino ou se eu errei o caminho, vou precisar traçar uma nova rota, vou precisar fazer um ajuste. E uma curiosidade que enquanto estava falando, estava lembrando. Sabia que eu já dei um feedback? Na época que eu estava na BASF, foi lá que eu já era estagiária sênior, todo mundo já me chamava de estagiária sênior, porque eu estava mandando bem. Teve uma estagiária que entrou, que ela entrou numa área, era uma área paralela com a minha, e pediram para eu passar as minhas atividades para ela, porque agora ela ia ficar responsável por tudo. E era o primeiro estágio dela, e ela não manjava, no currículo dela tava que ela manjava super da parte analítica. Então, beleza, a minha parte ali era analítica. Então, assim, você passa, né, de primeira... Não mintam nas entrevistas, gente. Nem nos currículos. Cara, foi aí que eu percebi a importância de não mentir no currículo. Porque vão cobrar isso de você. Vão esperar que você faça aquilo. E eu passei todas as minhas atividades. E eu sempre com bastante cautela. Você entendeu? Você sabe como faz isso? Vou te explicar como... Mesmo quando a pessoa fala assim, eu explicava, né? Porque às vezes tem vergonha. Eu explicava, beleza, você entrega isso, sei lá, no final da semana, e a gente bate pra ver se tá tudo certo, se apresenta pro seu gestor. Beleza, chegava no final da semana, ela não tinha dúvida durante a semana toda. E eu mandando mensagem. E aí, linda, alguma dúvida? O não ter dúvida é foda, né? É porque é muito estranho não ter dúvida. E eu não sei se... E aí pode ter várias coisas, né? A pessoa pode ter medo de perguntar, tem muita coisa que pode estar acontecendo. E aí precisa um pouco também de como você entende aquele momento da pessoa. Por que ela não tá trazendo as dúvidas, né? Exato. Mas até então eu perguntava. Falei, vou perguntar, né? E ela sem perguntar nada. Porque de estagiário pra estagiário, normalmente você já tem uma abertura maior. Você já é mais sincero. As barreiras são menores, né? Não tem a barreira, vai me julgar. Não tem expectativa alguma. Porque eu acho que tem aquele exercício de você entender que aquela pessoa tá, de repente, no mesmo momento que você, né? Total. Você tira um pouco aquela hierarquia, né? E você também... o negócio da hierarquia. Você não tem nada que provar pra outra pessoa. Porque tá na mesma, né? Ela, tipo que eu era estagiária, assim, tinha que provar, assim. E aí, enfim, mas eu tava super tranquila. Chegou no final de semana, fui bater um negócio mega errado e precisava entregar naquele dia. E aí, o que eu fiz? Tive que refazer o trabalho dela, correndo. Tive que largar todas as minhas atividades e fazer correndo. Só que aquilo não foi uma vez, não foram 2 vezes, não foram 3 vezes. Aquilo tava acontecendo constantemente. A ponto do gestor dela chegar em mim e falar, você podia dar um feedback pra ela, né? O gestor dela. O gestor dela. Porque ele já tinha tentado dar um feedback pra ela e nada aconteceu. E aí ele falou, dá você um feedback. Falei, cara, beleza, mas eu vou dar bem sincerão. O meu gerente, ele já tinha me dado um feedback sobre carreira e ele tinha feito um exercício comigo. Ele fez eu pegar uma folha de papel, escrever várias coisas.
E eu falei, eu vou fazer isso com ela. Porque o gestor dela provavelmente não deu um feedback correto. Porque se a pessoa não melhora, ou ela não aceitou, que nem você comentou, ou o gestor não fez o papel dele direito. Eu falei, eu vou tentar. E aí eu sentei com ela e falei, eu falei pra ela, eu vou te contar tudo que o mercado de trabalho nunca vai te contar, que você vai ter que descobrir. Eu falei, sabe qual é o seu problema? É a parte comportamental. Porque a técnica você pode até aprender, mas você não quer aprender. Você fica o dia inteiro sentada, você não cumprimenta ninguém, você não fala com ninguém, você almoça sozinha, você faz isso, faz aquilo. Falei, eu já estive no seu lugar. E isso me sabotou totalmente. E aí eu comecei a dar várias dicas pra ela. E ela ouviu, de fato, o que eu tinha pra falar. Porque, cara, eu fui muito sincera. Eu falei, ouve isso, você tem duas escolhas. Ou você vai jogar tudo isso que eu falei no lixo, ou você vai tomar alguma atitude. Porque senão vão tomar essa atitude por você, que é te demitir. E não deu outra. 1 mês depois ela foi demitida, porque ela não aplicou nada. Tem um ponto que eu acho que é legal até de trazer com esse seu case. Que tem um grande complicômetro no feedback, né? E aí é um papel que o gestor acaba passando por apuros. Que é o seguinte, não tem uma fórmula certa, entendeu? Cada pessoa tem um jeito, então não adianta eu dei um feedback pro Ricardo. Eu usar a mesma tática que eu dei o feedback pro Ricardo pra Camila. O Ricardo e a Camila são pessoas diferentes, eles têm emoções diferentes, eles têm situações diferentes, eles têm maneiras de aprender diferentes. Interpretações diferentes, então, contextos diferentes. Então, o gestor, antes mesmo de dar um feedback, ele precisa fazer uma análise muito minuciosa de qual que é a melhor forma de falar com aquela pessoa para que você consiga atingir os pontos que ela precisa e como você faz para incentivar essa pessoa a melhorar. Tem gente que você vai chegar de forma dura assim, a pessoa vai entrar num looping ali achando que ela tá muito ruim e não, cara, você não recupera mais essa pessoa, que pode ser o que pode ter acontecido. Ou você pode, incentivar essa pessoa de outras formas, de tentar colocar ela pra cima, jogar pra cima com as coisas que ela tem de positivo e como é que ela traz essas coisas que ela tem a desenvolver pra esse lado também, que de repente você consegue puxar a pessoa. Então, cara, não tem uma ciência exata. É muito difícil isso, né? Isso eu senti muito no meu estágio. Teve uma situação que sempre tem aquele momento, quem vai estar estagiando, vai começar a estagiar, um dia vai passar por isso, que é aquele momento em que o gestor pede um feedback do time, aquele feedback de alinhamento e tal, e é um momento em que ninguém, muitas vezes, dependendo do time e da relação que tem com o gestor, não fica tão confortável de falar. E aí foi uma situação que a nossa gestora, às vezes, ela era muito dura no feedback. E muitas vezes ela chamava do feedback água. Então ela chamava a gente pra tomar uma água. Ricardo, vamos tomar uma água ali? Mano, trancava o cu. Aí você ficava com sede, tá ligado? Daqui a pouco começava a ficar seca e você queria mesmo a água. Aí a gente chegava e sempre era feedback carcada. E aí o que aconteceu? O time tava muito desconfortável com essa abordagem. Acho que a primeira parte era que sempre que... todos os feedbacks eram águas. E todas as águas eram ruins. Nossa. Então sempre que vinha água, a galera já ficava esperando alguma coisa. E segundo, que os feedbacks dela eram duros. Aí, qual foi o acordo do time? O que a gente trocou de ideia? Olha, vamos passar pra ela que a gente quer os feedbacks um pouco mais construtivos também, trazer um pouco... ela pra tomar uma água. A gente chamou ela pra tomar uma água. Na verdade, eles queriam... A gente chegou com a jarra. Vamos conversar. Bateu a jarra na mesa. Eles queriam transformar o feedback de água pra vinho. Feedback vinho. Transformamos o feedback da água. Mas qual que era o ponto? Tipo, o time todo se sentia desconfortável com esse feedback mais duro. Só que eu gostava. Porque desde sempre eu nunca gostei muito de receber elogio. Eu nunca soube muito bem lidar com elogio. Fico tipo, tá, o que eu faço, tá ligado? Então eu sempre gostei mais, entre aspas, da crítica. E aí quando a gente foi passar esse feedback pra ela, eu fui o responsável por falar pra ela essas coisas. Eu quase soltei o nome aqui. Aí eu falei, fulana, então, o time não se sente tão confortável nessas situações. Mas olha, eu quero que você continue assim comigo. E acho que é muito importante essa parada de você fazer os combinados com os seus gestores, né? Não só esperar eles interpretarem a forma como você prefere lidar com as situações. Acho que é legal disso de você comunicar também, porque é a via de mão dupla, né? O relacionamento. E é bem importante isso que você falou. E aí entra um pouco num outro tema que eu queria também comentar aqui, que eu acho que é interessante, que é o feedback contínuo, né? O que é o feedback contínuo? Então... O que é o feedback não contínuo, primeiro? O feedback contínuo é aquele pontual. Cara, vamos tomar uma água? Uhum. Ele não é estruturado, você pode sair com alguns combinados, sim ou não, mas ele não é algo estruturado e pensado para aquele momento. Ele é muito mais algo, cara, identifiquei um problema,
sei lá, o gestor como é que pensa nesse pontual? Identifiquei um problema e preciso agir rápido. Tipo, tá numa reunião, a pessoa se posiciona de uma forma não muito legal. É o feedback De repente, tático, né? É aquilo que, olha, eu preciso rápido agir aqui pra ele não perder a sensação do momento do problema que aconteceu. É isso. Cara, você tá tocando numa reunião ali que sua chefe tá com você e você é muito duro com uma pessoa na reunião. Cara, saiu da reunião, vamos tomar uma água. Fala, cara, isso não foi legal, não foi legal. Nunca chama a atenção da pessoa lá na frente, mas então, saiu dali, você consegue dar esse feedback mais tático. O feedback contínuo, ele é mais estruturado. Então, ele pensa muito em como estávamos no feedback anterior, quais foram os combinados e o que a gente vai combinar para o próximo. Então, é muito isso, né? Então, pensa que é um pouco dessa estrutura básica, né? Cara, ó, vamos sentar aqui. Ó, você até agora foi assim, assim, assim. Isso, você tem esse ponto positivo, então continua assim. Esse ponto positivo continua assim. Esse ponto, entendo que você pode desenvolver um pouco melhor. Então, vamos montar junto um plano de ação. Então, ó, vou esperar de você isso, isso e isso. E anota. E essas coisas têm que ser formalizadas. E no próximo feedback, daqui a, sei lá, 3 meses, a gente vai acompanhar todos esses planos de ação e eu vou te falar, ó, esse foi bem, esse não foi tão bem, o que você precisa melhorar, e aí você vai sempre combinando, né? Combinado, porque, cara, combinado não sai caro. E o feedback nada mais é do que isso. Estou fazendo um combinado, me comprometendo a algumas coisas que eu preciso me desenvolver, e como é que eu estou cumprindo isso ao longo do tempo, e o gestor ali fazendo esse papel de avaliação constante ali de o que está acontecendo. E se acontece algo muito grave nesse sentido durante esse período, aí eu entro com um feedback tático que é, gente, vem aqui. Ó, não foi legal isso. Essa postura não pode acontecer de novo. Não vou esperar o próximo feedback para te falar isso. E um ponto aqui muito importante também, a galera tem que puxar as responsabilidades para si próprias, porque eu lembro quando eu comecei a ter feedback com o gestor, sabe? Antigamente, no começo, né, dos meus estágios, eu não conhecia, eu não tinha conhecimento de feedback de gestor, porque eu nunca tinha recebido. Até eu começar a combinar com uma gestora, que ela começou a puxar, e o meu era mensal. Todo fim de mês, depois do almoço, a gente sentava e tinha esse papo de feedback. E eu lembro que ela nunca me falou, Cami, anota tudo que eu te falar, anota os pontos, tá? Eu lembro que eu questionava muito. Ah, tá, você pode me dar feedback com relação a tal coisa e a tal coisa. E ela também tinha os pontos dela, mas quando ela não respondia também as minhas dúvidas, eu ia lá e perguntava. Putz, naquela reunião eu fiquei muito insegura se eu tive a atitude certa, a postura certa, e aí? E eu lembro que... Eu não sei se pode nem falar isso, né? Mas eu lembro que eu gravava as minhas conversas sem a pessoa saber. Vai te processar. Não, mas pode. LGPD. Eu já gravei muito feedback. Mas falando ou não falando pra pessoa? Eu não avisava. Não, eu avisava. Eu vou gravar porque você vai ser eu presa, gosto Camila. Eu apaguei todos esses áudios, juro. Mas eu porque gravava. eu tenho uma dificuldade muito grande de escrever enquanto as pessoas estão falando. Eu prefiro prestar atenção e depois eu faço as anotações. Eu tinha... Mas porque só pra pessoa isso. Muito. Eu gravava tudo justamente pra eu conseguir lembrar de detalhe. E aí eu lembro que nessa época, como eu trabalhava lá longe, eu pegava metrô, pegava várias coisas. Eu colocava meu foninho e ficava ouvindo novamente o feedback. Então, até às vezes algumas coisas difíceis de ouvir, eu ficava lá e eu anotava. Eu pegava meu celular, bloco de notas, e eu anotava em tópico. Melhorar isso, e eu colocava defeitos e coisas boas. Pontos a desenvolver, né? E tal. Colocava em tópico e os pontos bons. Eu falava, no dia a dia, sempre que eu trabalhava, que eu tava fazendo alguma atividade, algum projeto, eu lembrava daquela listinha, eu sempre olhava. Putz, quando eu tava no metrô, na ida do trabalho, eu falava, pô, deixa eu olhar de novo, deixa eu ver aqui. E hoje eu vou melhorar isso. E óbvio que com a minha gestora eu falava, pô, me dá uma sugestão de como eu posso melhorar, o que eu posso fazer. E aí no meu dia a dia, ela falou tal coisa, eu vou tentar mudar e tal. E no final do mês seguinte, eu falava, eu anotei esses pontos, vamos só bater, antes de você dar esse feedback, vamos também bater os pontos pra eu ver se eu melhorei, porque eu sinto que em alguns aspectos eu tô melhorando. Isso eu acho que é muito legal, aí você complementa, né, realmente com a visão gestor. Mas eu achava muito legal, porque eu tava me sentindo mais madura, sabe, num papo muito mais profissional de, pô, tá tudo bem, eu quero melhorar. Não pode falar o que quiser, mas eu quero melhorar. É importante ter essa maturidade pra tratar o feedback como de fato essa oportunidade, né? Então, o medo do feedback a gente entende. Cara, é muito difícil escutar uma crítica. É muito difícil. Dói um pouquinho. Sim. Ela dói e é necessário que ela doa pra que você sinta aquela dor e fala, cara, eu não quero sentir isso de novo. Eu não quero sentir isso de novo. Eu não quero que meu chefe me chame 3 vezes seguidas pra falar a mesma coisa que eu não tô bem.
entendeu? Então é preciso que doa, é preciso que você sinta essa dor e saiba o que fazer com ela, principalmente, né? Então esse fator psicológico cara, o feedback é uma oportunidade que estão te dando e, cara, use muito bem, porque você vai ser cobrado por aquilo porque você fez um combinado. Cara, e no dia a dia é como se fosse no dia a dia. Se você chega pra sua mãe e fala, não, eu vou estar em casa às 10. E aí você chega meia-noite. Primeira vez, segunda vez, terceira vez você não vai sair de casa. Basicamente isso. Como é que você começa a trazer o feedback pra sua vida pessoal também? Porque nada mais é do que são relações humanas. É você fazendo combinados com pessoas e comprometendo. E cara, tá tudo bem. A vida é assim. Em tudo. E é muito pior também, você tá com algum problema, seja o gestor ou seja o estagiário, de estar muito incomodado com certa atitude da outra pessoa e ficar só se remoendo. Que uma hora explode. Sim, mas isso já explode aconteceu e fica comigo muito feio. uma vez. Porque acho que tem um feedback, cara, vamos sentar ou vamos ter um feedback. E tem um feedback que a pessoa só agiu e você recebeu um feedback com relação à sua atitude. Eu lembro que teve uma vez que isso... é isso que você falou, Gui. Tipo, o feedback, ele traz aprendizado. Seja um feedback positivo ou negativo, ele traz aprendizado, traz autoconhecimento, por mais que doa ou não. E eu lembro que teve uma situação que eu tava no estágio, e aí eu tinha recebido um feedback do meu gerente, que ele falou, eu gosto muito de você, que você tá sempre fazendo curso, tá sempre antenado, sempre se atualizando do mercado, e eu espero muito que você traga isso pra área. Eu falei, moleque, deixa comigo, então. Ele me deu esse feedback positivaço. Aí, o que eu falei? Mano, como que eu posso trazer isso pra área? Aí eu fui atrás de pegar um curso, falei, vamos juntar a área inteira aqui, a gente compra um curso, e aí a gente faz junto e tal, e vai ser mó da hora. Aí beleza, comecei a organizar isso, chamei a galera pra fazer um curso, aí eu fui falar com a galera, pessoal, a gente faz na hora do almoço, o que vocês acham? A gente divide o preço, todo dia a gente sai pra almoçar junto. Aí... E Ricardo tava assim, mega tava feliz. Ele tava radiante nessa época. Eu lembro disso. Era o meu projeto mais da hora no banco. Aí beleza, comecei a organizar o negócio, aí eu fui conversar com os coordenadores, conversei com o Gui, conversei com todos os coordenadores, com os gerentes. Aí a primeira pessoa... E, mano, eu era como? Tipo, no estágio eu ficava na hora do almoço, ficava estudando, ficava lendo. Às vezes até era uma falta minha que eu não ia almoçar com a galera, mas porque eu precisava desse momento. Então, pra mim era super de boa perder, entre aspas, o meu tempo do almoço estudando alguma coisa. Aí a primeira pessoa... Puta, mas esse curso aí vai pegar nosso almoço inteiro, né? Aí eu... vai. Aí, nossa, né? Pois é. Aí o segundo começou a reclamar, o terceiro, eu falei, porra, mano. Aí eu fui falar com o meu gerente, olha, a galera tá reclamando que vai ser na hora do almoço e tal. Como é um negócio pro pessoal se desenvolver, tudo bem se a gente pegasse meia horinha do trabalho, meia horinha do almoço, beleza. Aí falei com os outros gerentes, beleza. Aí começaram a talvez não gostar muito. E foi seguindo, né? Aí chegou um momento que eu falei, beleza, tem que engajar a galera. Aí a gente foi montar um certificado, uma caneta pra dar de brinde de conclusão. Mano, eu tava muito engajado no projeto. E aí eu falei, olha, a gente tinha juntado uma grana de todo mundo. Falei, vou pedir uma grana dos gerentes, porque, pô, é interesse deles também incentivar o time a se desenvolver. Falei, que tal os gerentes aí, cada um dá R$100 pra gente inteirar aqui no prêmio? Aí eu fui falar com ele. E aí ele foi muito seco comigo. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo, mano? O que aconteceu? Tipo, ele foi mega seco, assim. Eu falei, ele não respondeu direito. Aí eu senti que tinha alguma coisa lá. E eu fiquei com isso martelando. E eu não tinha tanta proximidade com ele pra chegar e perguntar. E aí eu fui perguntar pra minha coordenadora, dividir a situação. E ela conversou com ele pra entender. E aí veio o feedback. Ela falou, olha, Ri, ele dividiu comigo que ele talvez não tenha percebido que ele foi grosso com você e tal. Mas é porque ele teve a percepção de que você estava mais animado com esse projeto paralelo do que com o seu trabalho em si. E eu falei, eita, porra, pior que é mesmo. Ele tá certo. Ele tá certo. E aí hoje eu estou aqui no estagiário sênior. Mas é isso, tipo, na hora doeu pra mim ouvir aquilo, mas foi necessário e trouxe reflexão e até o autoconhecimento de eu ver que o que eu realmente queria fazer de carreira não era o que eu tava fazendo naquele momento, sabe? Então é muito disso. Muitos feedbacks vão doer, muitos feedbacks talvez não venham da melhor forma possível e faz parte, né? E é isso, ele te dá oportunidades, né? Então, eu lembro dessa situação e eu lembro... E você também precisa entender que, cara, não necessariamente quando você está engajado com o projeto, todo mundo vai estar no mesmo nível de engajamento. E isso é importante até para quem está fazendo um projeto nesse sentido, como é que ele entende as pessoas que estão ali, você
com o feedback, não um feedback formalizado, as pessoas começarem a não ir num negócio que você tá agitando, é um feedback. Sim. Total. É um feedback, entendeu? E acho que até feedback a forma como tava comportamental. ali, porque eu comprei os gestores, e os gestores incentivaram o time aí. Então o time tava indo, mas meio tipo, vou porque meu chefe incentivou muito a estar lá, sabe? Eu senti que começou a acontecer um pouco disso. E você tinha comentado que feedback é um negócio que, sei lá, aconteceu um negócio nessa mesa aqui, um papo estranho, e você não vai chegar na mesa e dar um feedback na frente dos 3. Você vai chegar de canto e dar, né, a mensagem que você quer passar. E eu lembro que eu tava lendo o livro do Netflix, contando toda a história do Netflix, como que eles se estruturam lá, como eles hoje são uma das maiores empresas do mundo. E um dos pontos, assim, mais diferentes da Netflix é justamente a cultura do feedback. E esse livro é muito legal porque, assim, é o ponto de vista de um escritor que foi trabalhar lá na Netflix por um tempo, né? Ele ficou convivendo com as pessoas para poder colher justamente a essência da cultura, porque ele sentiu que ele tava falando com os colaboradores e todo mundo, né, comprado com a cultura, todo mundo ganha um salário. Ele falou, não, eu quero vivenciar aí. E o Reed Hastings, que é o CEO de lá, falou, brother, fica aí à vontade, faz o que você quiser e seja sincero, porque a gente só dá certo por conta da nossa cultura, então fala o que você quiser. E é muito legal que vem umas alfinetadas durante o livro. E justamente sobre feedback. Como que é a cultura deles lá? Feedback é, assim, primordial. Feedback é rei lá. Então, feedback não é isso. Aconteceu uma coisa nessa mesa, nós 3 estamos conversando aqui, aconteceu um negócio. Eu não vou esperar essa conversa acabar pra te dar um feedback. Eles falam que o feedback tem que ser na hora. Então, Guilherme, cara, tudo que você tá falando aí, você tá falando muita abobrinha. O ideal é você focar nesse tema, porque não tá levando a gente pro caminho que a gente quer. Então, uma sugestão da próxima vez você criar uma pauta dessa conversa. E aí, eles têm lá essa cultura de dar o feedback na hora, só que eles também têm a cultura de receber. Porque eles sentem que graças ao feedback que o GPS da empresa sempre vai estar na melhor rota possível. E aí, a grande crítica que ele faz é a crítica humana, a crítica comportamental, que ele fala, mano, isso não vai dar certo, vai todo mundo ficar desmotivado, todo mundo vai ficar com medo de dar opinião, sugestão, vai criar um caos. E aí, ele vai vivenciando isso, porque antes ele sabia, e ele falou, deixa eu ver como é isso na prática. E aí tem até também uma participação lá de uma mulher que vai fazer uma reunião lá e ela recebe um feedback, assim, na frente de 100 pessoas no palco, ela no microfone, e ela recebe um feedback que a forma como ela tá conduzindo a palestra não faz sentido, que tá ruim, que vá. E aí ele fala, só que o grande ponto é que essa cultura só funciona porque todo mundo tá comprado com essa ideia de ganhar e receber. É o combinado, né? O Só combinado de todo mundo. E eles têm uma estratégia muito boa de dar feedback. É justamente, não sei, o exemplo que eu dei foi fato, sugestão de melhoria e por que isso não tá sendo bom. Que era justamente, a conversa aqui tá indo para outro caminho, você não tá... poderia criar uma pauta para a próxima conversa. Então, assim, é uma crítica muito legal da cultura da Netflix. Mas e aí tem outro ponto também. Beleza, faz todo sentido isso, mas também, lembrando que a gente tá falando com pessoas, né? Tem uma coisa muito importante dentro do meio empresarial, que é a cultura do erro. Né? A cultura do erro, como ela é tratada dentro das empresas. Tem empresas que são zero tolerantes a erros. E isso tem várias bibliografias que vocês podem procurar aí que falam sobre isso. Que é o quanto que você está disposto a errar para poder aprender e fazer as coisas acontecerem. Tem empresa que não é tolerante a erro. Que, cara, aconteceu um problema, primeiro vamos achar quem é o culpado para depois resolver o problema. Cara, não é assim que funciona. Caça as bruxas, caça cabeças. E é uma cultura. E isso era muito comum nas empresas. Cara, você pega empresas mais antigas aí, com mais tempo de mercado, até pela estrutura muito hierarquizada que eles têm, essa cultura do erro, ela não é presente. Então é uma cultura muito mais do medo do que do erro. Então todo mundo tem medo de errar, porque sabe as consequências que aquele erro pode gerar. Logo, um feedback sobre um erro quer dizer, cara, você é demitido amanhã, ferrou. Fudeu. Tá na corda bamba. Então, acaba gerando um pouco mais de insegurança para as pessoas, tanto darem quanto receberem um feedback, seja ele aberto para todo mundo, seja ele no tete a tete ali. Quando você começa a fazer um pouco dessa mudança da cultura do erro, né? Que, cara, beleza, errou.
Errar faz parte, todo mundo vai errar. E todo mundo erra, de fato. Todo mundo é humano, cara. Eu vou errar, você vai errar, meu chefe vai errar, seu chefe vai errar, o chefe do meu chefe vai errar, o CEO vai tomar alguma decisão errada, eventualmente. É claro que cada erro vai ter um tipo de consequência, mas todo mundo é passível de erro. E como você lida com o erro, talvez seja o mais importante para que você tenha uma cultura essa de troca de feedback cada vez mais natural. Quando as pessoas não têm medo de errar, porque sabem que quando elas estão errando, vai ter uma oportunidade de ela estar aprendendo com aquele erro, aí fica muito mais fácil de dar o feedback. Quando você pega empresas mais jovens, cara, o Netflix que você deu exemplo é um exemplo, uma empresa super jovem que com certeza já está baseada em tudo isso. Essa enraizada na cultura. Ela já foi criada dentro disso, entendeu? Então, essa cultura do erro, ser tolerante ao erro e saber que o erro é um modo de aprendizado, ele traz muito mais fácil de você trazer um feedback num ambiente desse, entendeu? Pelo menos é como eu penso, né? Não, faz sentido. É justamente o que o livro fala. É graças à nossa cultura que a gente tá onde a gente tá. E é desde o day one. É desde o primeiro dia que a gente tem essa estrutura. E é muito legal que todos os colaboradores... É muito o que a gente fala do processo seletivo. Você precisa escolher a empresa. Porque se a empresa te escolhe e não é uma via de mão dupla, em algum momento ou você vai ser infeliz ou você não vai se dar bem, você vai tomar uns feedback muito pesado porque você não tá ali jogando o mesmo jogo, você não tá no time. Então, cara, é muito importante você escolher. E se você não estiver alinhado com a cultura da empresa, você vai ter feedbacks muito duros. Porque uma das funções do feedback é justamente te alinhar com a cultura da empresa. O ajustar o curso, é isso. Como é que você ajusta o seu curso para a cultura da empresa. E Gui, já teve algum caso de você dar um feedback pra alguém e a pessoa receber super mal? Tipo, você deu o feedback, você viu que a linguagem corporal, você viu que ela não curtiu o feedback, não aceitou. Na hora. Já aconteceu com você? Já aconteceu. Tem pessoas que são mais difíceis de ganhar feedback. E aí, cara, isso começa a gerar... E aí, me colocando aqui com o papel de gestor, até pro pessoal aí ter um pouco de empatia com os gestores também. Cara, é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo porque você tem um interesse genuíno em que aquela pessoa se desenvolva. Todo mundo que vira gestor, pelo menos deveria, é uma pessoa que é interessada pelo desenvolvimento de pessoas e quer que aquela pessoa se desenvolva. Então, quando você vai ter uma conversa dessa e a pessoa não tem uma boa reação, você fala, putz, cara... Será que eu tô sendo um bom gestor? E aí você começa a tentar criar alguns métodos para chegar naquela pessoa. Você vai tentar outros tipos de feedback, você vai tentar outros tipos de engajamento com aquela pessoa. Você vai pedir para pessoas mais próximas, que foi um pouco do que o gestor daquela menina fez com você. Putz, bate um papo com ela, tenta me trazer um pouco da sua percepção, porque talvez ela não esteja tão aberta a mim. Mas fica difícil, porque quando a pessoa não recebe bem o feedback, você começa a quebrar um laço de confiança que você tem. Porque, cara, o feedback é um laço de confiança. Eu só vou dar feedback pra alguém que confia no que eu vou falar e que eu sei que vai confiar no que tá nessa relação de troca, né? E quando a pessoa recebe mal um feedback, começa a quebrar esse laço. E aí começa a entrar no desgaste. E é muito difícil você voltar atrás nisso. Nossa, total. É muito difícil. Aqui a gente já teve uma situação, porque assim, dentro do nosso programa, a gente prepara muito os alunos pra receberem feedback. Que a gente fala, mano, que a gente vai falar o que o mercado não te fala, você vai numa entrevista com a RH, te dá um feedback, você não tava tão alinhado à cultura, ainda talvez... A gente fala, você errou aqui, talvez melhorar... Você tava, né? Você fez simulação de entrevista com a gente, você deu os feedbacks. E, cara, é igual na simulação que você fez. É aquilo de, o gestor que fez a entrevista com os alunos vai dar o feedback, a gente vai discutir, vai mostrar os pontos de melhoria, os pontos onde a pessoa deu uma cagada, e a gente faz isso de uma forma mais firme do que geralmente é. E teve uma situação, mano, que a gente ficou até meio assim, que uma das alunas que tava recebendo feedback, ela tava com a linguagem corporal, assim, muito negativa. Péssima. Tava triste o negócio. E eu não lembro nem se foi da do Gui. Depois a gente... Foi na do Gui. Acho que foi na sua, Gui. E assim, ela tava... Quem não tá que você vendo, já tinha saído, né, nessa hora. Mas assim, ela passou o feedback inteiro com uma cara de bunda, a pessoa. Uhum. Então ela recebeu super mal. Depois ela nunca mais apareceu nas aulas, não falou mais. E foi muito engraçado, assim, porque é um negócio que a gente fala, eu e o Ricardo, a gente fala, gente, de coração, a gente só vai dar feedback rígido pras pessoas que a gente gosta. Porque assim, e a gente gosta de todo mundo lá que entra lá. Porque assim, eu e o Ricardo é aquilo que... tem uma postura diferente de gestor. Gestor tem que saber como lidar, tem que saber como falar. A gente quer justamente que todo mundo tenha a verdade explícita para ter uma oportunidade de melhorar. Sim. Porque tem muito gestor, o mercado de trabalho, o processo seletivo, às vezes dá um feedback...
um feedback de coração, que é mais no perfil da pessoa, mais soft, mas a gente tem que dar um feedback que fique muito claro. Não e pode... tem aquela questão de que a gente preparou o ambiente pros alunos receberem esse tipo de feedback. E a gente avisa, olha, de verdade, gente, se você estiver recebendo um feedback detalhado, tenha certeza que a gente gosta de você, ainda mais porque a gente tá prestando atenção em cada movimento que você faz. E essa menina, a gente prestou muita atenção nela, e tudo que a gente deu foi assim... Óbvio que a gente é extremamente crítico. Ela já tava muito preparada, mas a gente falou, vamos preparar mais ainda. E ela ficou assim... Sabe quando levanta a sobrancelha? Pra quem tá ouvindo só o áudio, Camila fez cara de deboche. Cara de deboche foi a palavra que... Você vê nos olhos da pessoa. Você vê nos olhos. Você vê. E é difícil, porque o papel de vocês fazendo isso é um pouco diferente do de gestor. Total. Né? Não, é muito diferente. O gestor, normalmente, quando ele começa a ver que a pessoa não tá respondendo aquele tipo de feedback, ele muda a abordagem, né? Ele fala, você dá a cenourinha, né? Você fala, não, mas tem isso que tá muito bom, isso tá legal. Veja bem. Porque o problema do feedback, você vai reparar quando o gestor tá te dando feedback, tem sempre o mas, né? Nossa, isso tá muito bom, tão legal, mas... E aí é o que... caga todo o resto que elogiou antes. E vou dar uma dica pra todo mundo. A parte realmente importante que você devia estar absorvendo e levando pra sua vida é tudo que vem depois do mas. Depois do mas. Porque é ali que tá o jogo. Cara, beleza, você tem 15 pontos muito bons e muito positivos. Cara, vocês já estão vendo isso. Você não precisa fazer mais nada. Mas ninguém é perfeito. Aqueles 3 que foram aparecer depois daqueles 15 é o que de fato vai te diferenciar dentro da empresa, dentro do mercado. É aquilo que vai te impulsionar pra você dar seu próximo passo. E já que a gente tá falando de assunto difícil aqui, que é justamente receber, tem uma dúvida que rola bastante, que é o seguinte: quero receber feedback, mas meu gestor não dá. E eu quero, de alguma forma, falar também, dar um feedback pra ele, ou até outros casos que você já tem essa cultura do estagiário receber o feedback, mas afinal, quando o gestor pede um feedback... E aí, como que dá? Porque é difícil, né? Tá no outro lado. Porque você falou no começo desse podcast. Quando a gente vira gestor, a gente recebe uma preparação. E estagiário que tem que dar feedback e não recebe essa preparação, como fazer? Ele já tá te preparando pra ser gestor um dia. Você não percebe. Mas é legal isso. Porque... eu penso, me coloco no papel dessas pessoas, é muito difícil você dar um feedback pro seu chefe, né? Estruturado ainda, né? Estruturado ainda. E isso é muito cultural. Você vai ver empresas que incentivam alguém a estruturar um feedback desde cedo. Você vai ver gente que nunca faz isso e nunca... E aí é importante falar um pouco sobre a estrutura de feedback de uma pessoa dentro da empresa, né? E aí eu acho que a gente pode dar uns passos atrás, vou falar um pouco disso aí, depois a gente chega nessa parte. A gente fala muito sobre feedback 180 e feedback 360. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Explica aí. O feedback 180, normalmente, ele é para cargos de não gestão. Então, o feedback 180, ele te avalia em 3 dimensões. Então, você é avaliado pelo seu gestor, pelos seus pares e pelos seus parceiros. Então, esse é o feedback mais tradicional que Pares é quem trabalha ali na sua área com você. O gestor é o cara que você responde diretamente. Os pares são todos aqueles que respondem para o mesmo gestor ou para outro gestor de áreas parecidas. Normalmente são os analistas. Perfeito. E os parceiros, que são aquelas áreas que você acaba tendo algum tipo de contato. O que forma você como profissional é estar bem nessas 3 vertentes. E o mais comum é você receber feedback do seu gestor. Só que é muito importante que você busque essas outras vertentes. E aí é um pouco já é um pouquinho entrando nesse assunto de como você pede um feedback para alguém que não está acostumado a te dar um feedback. É normal que o seu gestor te peça um feedback. É normal que um par chegue para você e fale, cara, me dá um feedback aqui de como é que tá a relação. Então, essas pessoas... quando você tem essa cultura muito forte dentro da empresa, você vai ver que as pessoas se desenvolvem de maneira muito mais fácil. E coletiva. Sim. Então, a dica que eu dou para quando você vai... para estruturar pro seu chefe é que assim, uma hora seu chefe vai te pedir um feedback. Assim esperamos. E se não pedir, ele é cuzão, individualista. É que normalmente ele te pede na pior hora possível, né? Ele acabou de te dar o feedback e fala, e você, tem alguma coisa pra me dizer? Isso aconteceu comigo. Sempre é o momento que você senta pra fazer o feedback e vai e volta. Você acabou de tomar aquela carcada, ele fala, e você, tem alguma coisa pra me dizer? Cara, é verdade, mano. Eu lembro... Você tá completamente desmontado, não se minha... preparou. Então, toda vez que você for receber um feedback, também se prepare para dar um feedback. Essa dica é boa. Não, eu aprendi isso na pele também. Eu lembro que eu tava recebendo um feedback, só que era super positivo, tinha detalhes ali.
E ela falou, mas eu queria também que você me desse... Era o segundo feedback. Mas eu também queria que você me desse um feedback. E na hora eu vi que assim... Eu falei, eu só tenho que elogiar. Ela, não, pô, tem que criticar alguma coisa, porque eu só vou melhorar como gestora se o meu liderado me der algum ponto de melhoria. E aí que eu buguei. Eu pensei em algo, mas eu buguei. É por isso, né? Porque, e aí, voltando àquilo que eu falei, é o 180 e o 360. O 180, porque você é avaliado por 3 vertentes. O gestor, o dele é 180, porque além de ele ser avaliado pelo gestor, pelos pares, pelos parceiros... O gestor é 360. O gestor é 360. Por isso que ele é não só pelos pares, parceiros de gestor, ele também é avaliado pelos geridos. Então, que é um feedback completamente diferente de pares e parceiros. Então, quando você começa a fazer esse tipo de se questionar, cara, puta, eu vou receber um feedback, vou me preparar também para dar um feedback para essa pessoa. Acho que essa cultura é extremamente importante para qualquer profissional que for entrar. Mesmo que o gestor não te pergunte, fala, e você tem algo a dizer? Fala, putz, eu também queria te dar um feedback. Você quer falar agora ou a gente pode marcar um outro horário? Porque você já está estruturado para aquilo. E assim, o calor de como você estrutura aquilo, eu acho que você pode se basear muito pelo calor de como o seu gestor te trouxe, né? Então, você não vai ser nem muito abusado e também para você também sentir, não ficar desconfortável para você falar alguma coisa que o cara tenha a melhorar. É importante que se fale, tá? Eu lembro que quando eu estava lá na área parceira do Ricardo, a gente não tinha muito essa cultura de os analistas trazerem feedback para gestor. E para estruturar isso, a gente começou a criar... Eu comecei a criar alguns tipos de artifício para isso. Falei, cara, faz o seguinte, então, todos vocês se juntam, que é um pouco, acho que aconteceu lá no caso da água. Época ali. Mas eu falava pro meu time, se juntem e necessariamente eu quero que vocês me tragam 5 pontos a desenvolver e 5 pontos que são legais aqui que a gente tem que continuar fazendo. E isso tem melhorado bastante, tá? As empresas, até falando um pouco sobre novas estruturas aqui, vocês vão, talvez alguns já entrem em modelo ágil, algumas coisas assim, vocês vão ver que tem algumas cerimônias específicas para isso em que o time senta para lavar roupa suja, sabe? Tipo, cara, o que foi bom nessa interação, o que a gente tem a melhorar e como que a gente traz plano de ação para essas coisas. E isso traz muito essa cultura da melhoria contínua, né? E eu vejo que, assim, muito do medo de você dar o feedback cara, você não sabe como o seu gestor vai interpretar aquilo. Então você fica com medo de retaliação, você fica com medo de mudar o relacionamento. Acho que uma coisa muito positiva é você entender qual que é o nível de relacionamento que você tem com o seu gestor. Isso vai mudar total a abordagem, né? A inteligência de relações humanas ela é extremamente importante dentro do ambiente de trabalho. Por isso que eu acho que vocês falam bastante sobre isso no conteúdo de vocês, o quão é importante as soft skills, né? E você conseguir ter esse tipo de feeling de como é sua relação com o seu gestor, ele é um soft skill primordial. Primordial. Pra tudo, né? Não só com o gestor, mas com todo mundo. Pra tudo, porque se a relação não tá legal, de repente eu tenho que buscar uma outra área, por mais que seja uma área que eu tô legal ali, que eu gosto do que se faz, mas se a minha relação não é boa com o meu gestor, eu preciso estar num ambiente muito mais propício para me desenvolver. Ou às vezes conversar com o gerente também, com quem tá acima. Conversar com os pares do seu gestor, ter uma boa relação com eles, porque essas pessoas também te ajudam a criar uma percepção sobre o todo do seu trabalho. Então tem um pouco... Cara, parece complexo, mas quando você vai entrando no meio, nesse ambiente empresarial, você começa a ver que essas coisas começam a se encaixar e você precisa ter esse jogo de cintura, de entender como você se contextualiza naquele meio ali pra conseguir extrair o melhor de você. Isso que você falou que parece complexo, realmente é um negócio complexo, né? Você não se limitar ao feedback só com o gestor, mas é um ponto que eu queria ter aprendido isso muito mais cedo. Eu fui aprender, de fato, no meu terceiro estágio. No meu primeiro e no meu segundo estágio, o meu maior erro foi justamente me limitar ao meu gestor. Achar que a única coisa que importava era a opinião dele. E assim, eu tava completamente cega. Porque é o que a gente sempre fala, né? A faculdade não ensina a gente a lidar com o mercado de trabalho. O próprio mercado de trabalho não tem um curso para estagiário quando você entra na empresa. Ele só te coloca lá e fala, vai com Deus, bebê. E aí você tem que aprender na prática. E eu lembro que o meu primeiro estágio, eu não falava com ninguém. Ninguém. Aí vocês me conhecem. Camilinha não falar com ninguém. Difícil, né? Difícil imaginar, né? Difícil. Cara, me dá bebida que eu falo sozinha. Me põe o espelho, eu vou achar que eu tô numa conversa. E assim, gente, eu fiquei 6 meses e eu não abria minha boca. Juro. E eu chegava na faculdade, começou a chegar um momento que eu tava assim... Eu não tava mais me reconhecendo. E aí foi o momento que eu falei, eu preciso sair. Só que teve uma conversa que me marcou muito. Eu lembro que eu tava no banheiro...
E aí chegou uma mulher de uma outra área, que lá a gente era separado em salas. E só que era tudo transparente, né, as salas. E tinha a outra que era do contábil, algo do tipo. E eu era de supply. E ela via que eu não falava com ninguém, porque todo mundo lá se conversava. A galera da minha sala ia pra lá, menos eu. Eu não ficava focando de você. Com certeza. Normal de você, Que certeza, garota certeza. estranha. Ah, você viu a menina lá do Supply? Não olha na cara de nossa. ninguém A estagiária debochada. esquisitinha, ó. É, a escrotinha lá. Escrotagiária. Escrotagiária, mano. Da onde ela tira essas Ela coisas? nem bebeu né? pra falar isso. Escrotagiária. Isso que a gente só tá Cacete. tomando água. Não, vamos patentear essa palavra. Escrotagiária. Escrotagiária. E aí eu lembro que um dia a gente se trombou no banheiro e ela falou, Camila, quero te dar um conselho de carreira. E aí eu, eita, assim, de graça, do nada. Eu nunca tinha recebido feedback nem nada, eu fiquei mó surpresa. Eu, não, pode falar, por favor, né? E ela falou, é o seguinte, você só vai crescer na carreira se você fizer bons relacionamentos. Por quê? Com bons relacionamentos, você aprende coisa nova, você entende o que as outras áreas fazem, você pode trazer determinados aprendizados para o seu trabalho, isso vai te abrir, olhar para a oportunidade. Ela falou um monte de coisa, ela falou, você não tá fazendo isso. Eu, pá, Toma. tapa na cara. Aí ela falou, o que você precisa fazer? Teve dúvida? Não pergunta só pra sua gestora, vai lá na nossa sala e pergunta diretamente pra gente, porque tem muitas dúvidas suas que é o contábil que tem a resposta. Sua gestora sabe, porque ela tem experiência. Mas quem tem a resposta real é a gente. E aí, o que eu fiz no meu dia a dia? Nada. Peguei aquilo, joguei no lixo do banheiro. Mentira, eu fiquei me corroendo, mas eu tinha muita vergonha. Eu falava, vou do nada, vou atrapalhar. E aí, beleza, no meu segundo estágio, mudei para uma startup. E aí eu falei, aqui eu vou entregar muito resultado. Vou, fazer de tudo pra mandar muito bem. Só que eu focava só na opinião do meu gestor. Então, não almoçava com ninguém, não jogava papo fora, Que erro. não tomava café. E a galera era muito unida. Que era empresa pequena, tinha, sei lá, 10 pessoas. E as 10 pessoas gostavam de bater papo, fofocar, tomar café, almoçar. E eu ficava que nem o Ricardo, estudando, iniciação científica pra ganhar uma grana extra. E meu gestor, a gente lá, pá. E aí, cara, não ia levar a lugar nenhum, sabe? Eu não aprendia coisa nova. Eu, de novo, não tava por dentro das fofocas, que as fofocas são muito importantes. A Rádio Peão solta vaza E nem só fofoca, informações. os assuntos irrelevantes também são muito importantes pra gerar conexão. Mas eu perdi muito assunto relevante. Tem- Até quem tem ia ser um- demitido, eu perdi esse assunto. Tem um ponto legal pra trazer. E aí, até entrando numa parte mais biológica de concepção do ser humano. Cara, quando você vira gestor, você estuda muito sobre comportamento Uma humano, tá, brisa. gente? Nossa, eu amo esse assunto. É muito da hora. Você sabe por que o ser humano chegou onde chegou a ser a espécie mais evoluída de todo o reino animal? O que fez ela se diferenciar de todos os outros? Certeza foi o comunicação, dedão. A capacidade dela de trocar conhecimento. Que foda. Então eu não preciso ter aprendido alguma coisa. Se alguém chegar pra mim e falar, ó, faz isso, tá vendo aquele leão? Não passa perto porque você vai morrer. Você vê as Não precisou zebrinhas, perder uma você vê perna as pra- zebrinhas, ela só sabe que ela tem que correr do leão quando o leão tenta morder ela, né? Então, mas o ser humano, o que diferenciou ele foi essa capacidade de compartilhar conhecimento. Então, se você não compartilha conhecimento, você deixa de se desenvolver e você tá sendo só mais um animal dentro do reino ali. Total. E é assim, como você não... Uma reflexão que os estagiários hoje têm que trazer é como não ser uma zebra ou ser uma... Como ser um humano? E ser um humano. Porque assim, a partir do momento que eu... Como ser o topo da cadeia, é isso, cara? É, o topo da cadeia. No meu terceiro estágio eu percebi isso. Eu falei, cara, não é o meu gestor simplesmente tem que gostar de mim. Porque no meu segundo gostava de mim, não deu certo. Esse no terceiro eu vou fazer meu gestor gostar. Mas se eu não for a preferida, tá tudo bem. Porque eu vou fazer todo mundo gostar de mim. Eu vou ser essencial no time, eu vou fazer parte. E foi o que eu fiz. E assim, cara... você precisa se relacionar com as pessoas do time, porque são as pessoas do time que vão virar pro seu gestor, aquilo que você comentou. São elas que vão virar e falar, meu, Ricardinho aqui é um moleque muito bom, sangue bom, e ele tem que fazer parte do time. Cara, quando ele virar analista aqui, vai ser muito bom, sabe? As pessoas, essa é a melhor métrica de sucesso do estagiário, na minha opinião, é as pessoas te elogiando, muitas vezes sem você saber. Quando alguém te elogia pro seu chefe, vale mais do que o elogio do seu próprio chefe, tá? Vale muito mais. Porque o seu chefe dá aquele orgulho, sabe? Fala, nossa, tá dando certo.
Meu menino, minha menina. É bom pra ele, é bom pra você, cara. Então é muito isso. Como é que você mostra seu trabalho não só no seu mundinho ali. O mundo precisa saber, todo mundo precisa saber o que você tá fazendo de bom e como você cria essas relações. É o que eu falo, network é primordial. Networking é rei e não se compra. E o feedback ajuda muito nisso. Eu lembro que eu curtia muito pedir feedback pra outros gestores, como você falou. Então eu já pedi feedback pro Gui, aí eu ia lá pra um gestor do comercial quando eu tava em produtos, pedia feedback, pedia pro time. E, gente, fique claro aqui, o Gui é meu ex-gestor. O Ricardo fica dando as historinhas dele, mas ele não era gestor. Ah, Camila, conheci antes que você. Mas tá aqui a maior prova de que o network funciona e muda vidas, cara. Eu só tô sentado aqui hoje porque a gente criou uma relação de amizade mesmo. E pela segunda vez, né? Porque o outro papo que tinha bebida não deu certo. E você abriu as portas e falou, não, tá tudo bem. Não, já tô pela 15ª vez aqui no estagiário sendo ali. Já é velho de casa, já é velho de casa. Da próxima vez eu trazer minha mochila, vou deixar minhas coisas aqui. Tem uma mesa de home office, quando você quiser trabalhar aqui, fica à vontade. Vou trabalhar daqui quando você quiser. O Wi-Fi é bom. Você é a minha portas abertas, só vir. Não, mas isso ajudou muito, assim. Eu sentia que isso ajudava muito, justamente, de você ter a percepção geral da galera. E uma coisa que é tão importante quanto você pedir pros outros gestores, é você pedir pro seu gestor caso ele não dê. E eu vejo que muitas vezes a galera tem muita dificuldade, porque infelizmente tem gestores que não puxam, porque eu acho que tem que vir do gestor muitas vezes, mas também quando o seu gestor não faz isso, também é total sua responsabilidade puxar o feedback, né? É claro, porque às vezes seu gestor não tá te dando feedback ou não tá tendo uma relação legal com você e você não sabe por quê. É difícil pra você ter a simpatia com o seu gestor, e aí você vai lá e fala com o par dele e o cara fala, calma, talvez você não esteja pensando por esse lado, porque aquela pessoa pode estar pensando isso. Acho que eu já passei por isso com os dois, inclusive. Comigo acho que foi a última situação, né? E cara, o gestor, normalmente o par do seu gestor é uma ótima pessoa pra você bater um papo e ter uma boa relação, porque esse cara também tá próximo do seu gestor e sabe coisas que talvez você não consiga admirar, até por experiência ou por outras conversas que ele tem com o seu gestor que você não sabe, né? E sobre você também, né? Porque os gestores entre si conversam sobre muito. As pessoas. Cara, o papel do gestor é trocar sobre pessoas. Então, ele fala sobre todo mundo e sobre todos. Então, com certeza, ele tem uma percepção sobre você. E quanto mais você tiver uma relação com essa pessoa, mais percepções ela vai ter pra trocar, mais seu nome vai ser falado, mais você vai ser lembrado. E isso vai gerando toda uma percepção boa sobre o seu trabalho. E Gui, pra você, qual que é a melhor forma de um estagiário chegar e abordar o gestor pra pedir um feedback? Cara, pra mim é ser sincero, tá? Mas aí, se ele chegar pra mim, Gui, preciso de um feedback. Cara, preciso saber se isso aqui tá legal. Gui, vamos bater um papo? Eu quero saber como é que eu tô indo. Vamos tomar um café? Cara, pra mim qualquer abordagem é boa. Essa é a frase. Vamos tomar um café? O café funciona. Todo mundo toma café no ambiente de trabalho, então... E quem não toma, acompanha o outro que toma. Eu ia pra café sem tomar café, não sei porquê. Comigo ninguém tomava café no Itaú. Não, cara, o Ricardo... A galera chamava pra tomar café e só conversava, não tinha o café. Não, o Ricardo falava pra mim... Eu chamei fulano, falei, vamos tomar um café? E a gente foi tomar café e ele continuou a história dele. Ricardo, desde quando você toma café? Ah, não, lá ninguém toma, é que café é a gíria pra vamos bater um papo. Vamos ali do lado bater um papo pra não falar de trabalho. Exato, tipo isso. Mas, cara, é legal isso que você trouxe, porque muitas vezes é tão simples quanto isso. Muitas vezes a pessoa que não teve essa oportunidade de receber um feedback do gestor, ou tá querendo, mas não foi ainda, você cria uma hora de medo ali, de uma nebulosidade, de não saber como chegar. Mas, no geral, você pedir e você vai receber. É isso, cara. Às vezes não precisa ser nada que você pensou, estruturou, ficou 5 dias pensando pra ir lá falar. Não, só vai. Vamos tomar um café? Cara, tem umas coisas aqui que eu queria saber, como é que tá a sua percepção? E, cara, é um papo, não tenha medo de bater papo, é isso. E agora, pra finalizar, eu queria ouvir aqui dessa mesa um conselho, assim, pra galera, ou um conselho que você gostaria de ter se autodado no começo, quando você era estagiário, com relação a feedback. Começa? Você primeiro, Gui. Tá bom. Pra mim, qual que é o maior aprendizado que eu queria ter sabido desde do meu primeiro dia de trabalho? O feedback é uma ferramenta de evolução. Ele não é uma crítica só por crítica. Ele não é um elogio só pelo elogio. Ele é uma ferramenta para fazer você crescer. Então, cara, a gente usa, mas usa muito pouco. Se eu pudesse, eu teria usado 5 vezes, 10 vezes mais o feedback desde o meu primeiro dia. E seja ele com o meu gestor, seja ele com meus pares, seja ele com os meus parceiros, seja ele com quem for. Cara, e até como levar isso para o meu dia a dia. Cara, como é que você pede o feedback, sei lá, para sua namorada, para sua mãe,
Porque é um instrumento para melhorar relações humanas. Entendeu? É um exercício de empatia, de você se colocar no lugar do outro para entender o que está acontecendo e por que aquilo está acontecendo e como é que você dá algumas dicas para aquela pessoa sair daquela situação. Então, cara, o feedback é um momento de troca. Ele é formalizado com esse nome, mas ele é algo que vocês vão perceber que se você tirar esse nome de feedback, é algo que vocês fazem todo dia. Todo dia alguém te fala se algo tá bom, se algo tá ruim. Todo dia você tem um feedback. Talvez não com esse nome. Mas todo dia você tem uma oportunidade de ser uma pessoa melhor e ter esse exercício de empatia, de fazer alguém ficar melhor. Ótimo conselho. E você? Cara, pra mim, cria amizades no trabalho. E, puta, quando eu comecei, eu tinha muito isso de, cara, eu não tô aqui pra fazer amigos. Eu tinha muita essa crença, sabe? Então, eu queria muito mostrar serviço, mostrar concentração. E eu evitava conversar com as pessoas, evitava interagir com as pessoas, porque eu achava que isso não era o que era no trabalho. Mas quando virou a chavinha que eu tava perdendo muita coisa, tanto profissionalmente, mas pessoalmente também. Pessoalmente? Tanto no meu lado pessoal também por causa disso. Eu falei, puta, eu preciso começar a me abrir pra criar amizades. E, cara, quando eu fiz isso, primeiro, eu comecei a me sentir muito mais feliz trabalhando, muito melhor. Segundo, minhas relações profissionais melhoraram pra um caralho, assim. Minha relação com o time, com gestores, com outras áreas melhoraram muito. E eu sinto também que, puta, eu tinha muito mais liberdade pra chegar e pedir um feedback. E eu sentia que as pessoas começaram a ver muito mais o meu trabalho do que antes. Então, faça amigos no trabalho. E o último conselho aqui que eu queria dar é elogie, sabe? Dê feedback positivo, porque isso é uma coisa que já aconteceu comigo, assim, de eu estar desmotivada, eu estar muito pra baixo no trabalho, porque eu não tava achando que eu tava conseguindo dar meu máximo. E aí, quando foi o momento que eu pedi feedback, assim, era totalmente contrário do que eu tava pensando. Eu falei, todo esse tempo eu tava me matando, eu tava triste pra caramba, sendo que era coisa da minha cabeça, a minha égua tava muito alta. E o contrário também é muito importante. Eu me arrependo de não ter dado tantos elogios, tantos feedbacks positivos, seja pro meu gestor, porque me deu algum conselho, me ensinou alguma coisa, ou teve uma atitude legal, seja com algum analista ou algum outro estagiário, de falar, pô, você é muito foda. Aquilo que você fez foi sensacional. Muda o dia. Aquele projeto que você conduziu. Cara, isso muda o dia. Isso muda o dia. E é um negócio que, não sei, pelo menos eu não estava acostumada, sabe, a elogiar. Eu não tinha essa prática. E eu comecei, nos meus últimos estágios, com algumas pessoas, eu lembro que eu chamei uma analista, eu lembro que eu chamei a Paulinha. Ela foi o primeiro exercício que eu fiz, que teve um dia que eu tinha ouvido um podcast justamente sobre isso, que é importante você receber palavras positivas no seu dia, ainda mais quando você não espera. E eu lembro que eu chamei ela, e eu falei, vamos tomar um café, né, virtual. E eu chamei ela e falei, cara, eu queria, assim, falar algumas coisas pra você, porque aquilo, tá, e eu tinha pegado alguns pontos, que também você não pode falar de forma subjetiva, de, pô, Gui, você é muito foda, mas... Traga exemplos, né? É aquilo que a gente falou um pouco hoje, né? Tem que trazer outro exemplo concreto pra pessoa conseguir Tem que assimilar. ficar claro. Uhum. E aí eu lembro que eu trouxe fatos, por causa disso, e eu só queria falar isso. E eu lembro que ela ficou assim, eu tô sem palavras, Camilinha, muito obrigada, tá? E eu falei, putz, acho que a gente tem que exercitar mais o poder do elogio para os outros. Só que é uma tarefa difícil, mas fica aí plantando uma sementinha na cabeça de alguém que você pode mudar o dia do seu gestor ou de qualquer outra pessoa. Puta dica, hein? Mega dica. E não só no ambiente de trabalho, importante. Elogie sempre. Total. Elogie sempre. E acho que pra finalizar, a dica que não me foi pedida, mas acho que resumindo o que a gente falou aqui, cara, peça feedback. Você tem que pensar que é igual quando você é criança. Tipo, quando você é criança, você quer um brinquedo, você quer alguma coisa. Cara, a criança, geralmente, ela pede, ela comunica que quer aquilo. Porque senão vai chegar lá no Natal, você vai ficar mega frustrado, por exemplo, de não ter ganhado o que você queria. Ou, sei lá, sabe? Comunica que você quer, fala que você quer. Igual você falava, gente, eu quero aquele doce no mercado. Fala isso. Porque se você não pedir o feedback, você não vai receber, talvez, sabe? O estagiário tem muito nisso, né? Cara, quando que eu tô pronto pra ser efetivado? Sabe quando você vai saber? No feedback. Exato. Então, peça feedback, fale de efetivação desde o começo. Não espera alguém chegar e te falar. Você tem que deixar claro, você tem que pedir, senão não acontece. Gui, valeu por estar aqui novamente. Segundo round desse podcast, Gui. Mais uma vez no nosso QG. E se você quiser ouvir também
mais sobre esse assunto feedback, a gente tem outro episódio aqui com o Gui. Tem tem uma live. Aprenda com quem fez no YouTube. E a gente Muito também bom. abordou sobre outros pontos. Hoje a gente trouxe alguns outros pontos diferentes. Então, se você gostou muito desse assunto, corre lá no YouTube ou no Spotify e ouça mais. Gui, de novo, muito obrigada, cara. Você sabe que você sempre tá aqui ajudando a gente, compartilhando alguma coisa que ajuda desde a gente profissionalmente, pessoalmente, com novos assuntos, até de arrumar aqui o estagiário sênior, mas compartilhando com a galera que esse ponto de vista do gestor é sensacional ótimo. ouvir de um gestor. Obrigado a vocês, gente, de novo por estar aqui. Cara, é sempre um prazer. Eu falo pra vocês que eu sou super comprado com esse projeto de vocês. Eu acho que tem tudo pra dar muito certo. A gente paga ele mesmo, gente. Não, e contem sempre comigo pra falar de qualquer tipo de assunto, pessoal aí que achar que tem algum assunto que é legal a gente trazer aqui. Eu vou ter o maior prazer de vir aqui conversar com vocês de novo. Valeu demais, Gui, valeu demais. Tamo junto, mais um episódio concluído. E se você não sabe, se você tá ouvindo pelo Spotify e você não sabe, esse podcast também é gravado, dá pra você ver os nossos rostinhos aqui no YouTube. Mano, se você tá no YouTube, deixa seu like, se inscreve e saiba que também dá pra você escutar pelo Spotify. Segue a gente no Insta, @estagiário.senior, TikTok Estagiário Sênior e todo lugar que você procurar a gente é Estagiário Sênior. Tamo junto e até o próximo episódio.